Oi, oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Negocia Cash, o seu podcast de negócios e atualidades. Hoje estou aqui com a minha sócia, Patrícia Terra, e com um convidado mega especial, que é o Paulo Lemes. O Paulo é engenheiro agrônomo e bacharel em Direito. Paulo também é piloto comercial de aviões pelo Aeroclube de Goiás, especializado em gestão de aeroportos e tem experiência como gerente de aeroportos no estado de Goiás. E ele também é sócio da Aeroplan. Paulo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja Obrigado, bem-vindo, Bruna. Paulo. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Prazer é É, nosso. a gente quer saber, inicialmente aqui, quase que eu não deixo ele falar, né? É porque eu tenho muita curiosidade sobre essa área. Por que aviação? O que que te levou para essa área, para esse mundo? Aviação, via de regra, acho que na grande maioria dos profissionais da área é sonho de criança, né? A aviação, eu imagino que a pessoa já nasça com alguma predisposição, né? E não foi diferente comigo. Ahm, eu dei os primeiros passos ainda muito cedo, ali com 18 anos recém-completados, quando eu efetivamente tive o primeiro contato com o avião da posição do piloto, digamos assim, né? Experimentando as primeiras horas de voo no Aeroclube de Goiás, que você citou, uma escola Hum. tradicional né, que existe aí há quase 90 anos, né? E foi lá que eu me tornei, de fato, piloto. Mas sempre gostei muito também de engenharia como um todo, projetos, etc. e tal, e acabei cursando engenharia. Né? Eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás e aparentemente áreas tão distintas, né? Uhum. Com o passar dos anos, eu descobri que havia muito mais conexão do que eu próprio imaginava e do que as pessoas em geral imaginam, né? E, e o que a gente faz hoje é justamente isso, né? Uma combinação de atribuições de cada área que, devidamente somadas, propiciam com que a gente desenvolva um projeto. Quando eu refiro aos projetos, eu falo de projetos de infraestrutura de aeroportos, né? Aeroportos, aeródromos, né? São basicamente sinônimos, mas de pistas de pouso em geral, desde um pequeno empreendimento, numa propriedade privada, numa fazenda, numa usina, numa mineradora, até empreendimentos maiores, né? Caso recente dos condomínios, e eu aqui a gente está, quando a gente fala em condomínio, a gente sempre lembra dos condomínios horizontais, né? Uhum. Não deixa de ser um condomínio com essa vocação, mas é um condomínio que obrigatoriamente tem uma pista de pouso ali como espinha dorsal do projeto, né? Então, Interessante. é o que a Aeroplan faz, né? A gente estrutura projetos dos mais variados tipos e tamanhos e públicos também muito distintos, majoritariamente iniciativa privada, apesar de ter tido uma passagem pelo setor público, eu não atuo mais prestando serviços dessa natureza para o setor público, né? É importante dizer também que o Brasil é a segunda maior frota, né, de aeronaves do mundo e também é o segundo país no mundo em número de aeroportos. Caramba, É, olha só. Sabia. Interessante. é interessante. E ainda assim, é um país muito mal servido, né, por voos regulares, Uhum. né? Nossa, muito. A não Uhum. ser que vocês tenham o próprio avião É, ou o próprio ainda helicóptero. não. Ainda não. Hoje você consegue acessar entre 130 e 140 municípios brasileiros, de um total de mais de 5.500. Caramba, é muito pouco. Então, isso evidencia o tamanho do desafio, né? Tanto do setor público, né? Da, Uhum. da, todas as esferas, né? União, estados e municípios, na melhoria, na construção, na modernização Uhum. dos equipamentos, né? Os chamados equipamentos são os aeródromos que aí estão, quanto à construção de novas unidades voltadas para a operação de voos regulares. Então, Hum. em resumo, você consegue comprar uma passagem aérea hoje. O dado recente do ano passado eram 134 apenas.
Isso varia, Uhum. ora aumenta, inclui uma unidade nova, ora você perde alguém, caso de Porto Alegre, né, que ficou ali Sim. por um período de tempo fora Uhum. E uma dessas... suspensão forçada, né? Assim. É uma suspensão forçada, né? Mas que, por outro lado, forçou a adaptação rápida das unidades ali, Uhum. naquele raio, né? Naquela região. Então, outros aeroportos ali Uhum. que estavam meio esquecidos, digamos assim, de repente eles ganharam um protagonismo, uma importância Incrível. até então desconhecida. Uhum. Paulo, e assim, a gente está falando sobre voos regulares, né? Voos comerciais. A questão dos voos privativos, aviões privativos, aeronaves privativas, tem crescido bastante também, né? Compra, aluguel, não sei muito bem como funciona, mas assim, por exemplo, aqui em Goiânia, cada vez mais esses novos empreendimentos, prédios, já estão vindo com Ele o ele Ele ponto. ponto, né? ponto. Exato. Eu acho isso muito interessante, porque é um mercado, assim, que ao nosso ver, é muito fora da realidade ainda. Parece ser tão distante, Exato, né? mas na verdade Isso. É, tá fervendo. e aí é que a gente se posiciona, né? Eu falei rapidamente dos aeroportos Uhum, que operam voos regulares, por uma questão, e vocês como operadores do direito sabem bem que existem dois tipos básicos, né? uhum, Isso aqui tem que ficar claro. Você tem aeroporto público ou privado, né? Uhum. Para operar linha aérea no Brasil, ele tem que ser obrigatoriamente público, tá? O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem essa exigência, né? Então, você tem aeroportos privados lindíssimos no Brasil, né? Mas eles não podem operar um voo regular, né? Eu não olha vou só. citar nenhuma companhia aérea, mas ele não pode Uhum. receber o avião da companhia X, Sim. né? E além da dimensão continental do país, você tem aí mais de 4.000 quilômetros de norte a sul, de leste a oeste, e pouquíssima oferta de conexões regulares, né? Você precisa encurtar essas distâncias. E a maneira de se fazer isso é com o avião de uso privado, o avião ou Uhum, helicóptero, né? E, e a prova disso é que a nossa frota hoje é a segunda maior do mundo. A gente perde para os Estados Unidos, por óbvio, né? A frota lá é quase 10 vezes maior que a nossa, mas a gente até recentemente, segundo a ANAC, nós tínhamos pouco mais de 20.000 aeronaves registradas no Brasil. Dessas, vamos arredondar para 20.000. Uhum. Você tem os aviões que operam na linha aérea, Uhum. esses que a gente está acostumado a usar, a ver, etc. e tal. E você tem um número muito grande de aviões privados, de aeronaves privadas, né? Como é que é feita essa distribuição? Você tem ali alguma coisa em torno aí de 500 a 1.000 aviões utilizados pela linha aérea, de todos os tamanhos. Depois você tem os aviões de uso agrícola, aqueles aviões uhum, para pulverizar as Uhum. lavouras, né? Pouco mais aí também de 2.000, 2.500. Depois tem os helicópteros, né? E depois, não menos importante, as aeronaves militares, uhum. né? Mas a maior parte desse número é feita de aviões privados, certo? E por que que se consome tanto avião? Por que que entra tanto avião, né? Até porque a gente não tem fabricação nacional, exceto, e aqui eu posso citar, que é um orgulho nacional, a Embraer, né? Uhum. Que fabrica ali alguns modelos, mas já de uma categoria muito distinta, né? São jatos leves, Uhum. mas abaixo do jato você tem aí uma infinidade de opções que não são produzidas mais em território nacional. A solução é trazer de fora, ou seminovo, usado ou Uhum. novo. Então, o Brasil é um país que importa muitos aviões. Uhum. E a questão de exportação também, né? A gente exporta, mas lembrando, a Embraer, por exemplo, ela fabrica no Brasil, ela fabrica lá no Texas, nos Estados Unidos. Ela tem uma Sim. planta na China, então, né, é uma Uhum. multinacional, é a É. terceira maior do mundo. Recentemente, inclusive, a Índia comprou 100.000 unidades, né, da Embraer. 100.000, Eu 100 vi, mil unidades. ouvi, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, né, de um Sim. contrato de grande relevância numérica, Nossa, né, e isso eu tenho várias ações da Embraer, né? Eu costumo investir na bolsa, eu sempre invisto na Embraer. Então, assim, nesse período, as ações foram uma loucura.
Exato. Tem muita É porque a movimenta Embraer, muito. ela tem a divisão militar, né? Uhum. Então ela fabrica os aviões de uso civil, né? De uso privado, mas ela fabrica também aeronaves de uso militar. Militar. Caso, Nem todo mundo sabe. caso mais recente aí, que está sempre em evidência, que é aquele o maior cargueiro do mundo, né? Que é o Sim. KC-390, que é um avião aí de múltiplo propósito, é usado para transporte, agora está lá sendo usado para dispersão de água nas queimadas do Pantanal, enfim. Então, a indústria aeronáutica brasileira, ela é consolidada, né? Ela é de ponta e não faria sentido um país desse tamanho não ter uma frota, né? E o que a gente chama de cultura aeronáutica tão bem desenvolvida, né? Uhum. Só que a gente esbarra na questão da infraestrutura. Não adianta ter avião se você não tem ali uma pista de pouso devidamente dimensionada para receber aquele avião, né? Não basta ter a pista, né? Você tem que ter as áreas Uhum. chamadas ali áreas de movimento, né? Composta pelos pátios, pelos hangares, pela estrutura de recepção das pessoas, tanto de cargas quanto de pessoas, de tripulação, etc. e tal. E é nesse segmento, é nesse cenário, pela, digamos, demora do poder público em adequar as estruturas pré-existentes, né? Que são Uhum. públicas, são geridas Uhum. por algum órgão público, que a iniciativa privada entra. E Uhum. ela entra como? Criando os próprios espaços, Certo. ok? Eu queria te perguntar sobre essa relação público-privada, assim, se você vê que existe alguma solução de uma parceria público-privada mesmo nesse setor que poderia beneficiar a aeronáutica, a aviação no Brasil. Olha, tem iniciativas diversas, Uhum. tá? Eu, inclusive, enquanto gestor de aeroportos públicos, levei adiante algumas iniciativas, algumas ideias, né, algumas ah, formas de se proceder com essa gestão, com essa administração, e sempre olhando para aquilo que já está funcionando no Brasil, né? É muito fácil de ver e experimentar a melhoria recente dos aeroportos públicos do Uhum. país, né? Com a era das concessões e dos leilões, você hoje, né, aqui em Goiânia, por Uhum. exemplo, a gente tinha um aeroporto bem acanhado, bem Uhum. precário, e hoje você tem ali um terminal razoável, né? Tá entre os melhores do país, segundo aí pesquisas do segmento, né? Mas como é que você faz isso para aeroportos menores? Porque o aeroporto menor, ele não gera receita, né? Ninguém quer assumir um aeroporto, se esse aeroporto ali não vai gerar qualquer tipo de receita, né? Uhum. É um Diferente investimento diferente do caro. aeroporto internacional Santa Genoveva, do aeroporto internacional de Brasília, né? Uhum. É basicamente uma cidade, né? E ali você tem um rol de negócios que coexistem naquele ambiente. Então a concessionária, a empresa ganhadora daquela concessão ali por um período pré-determinado de Uhum. tempo, ela obviamente está trabalhando para oferir resultado. Isso no pequeno não funciona. Então, o grande desafio do aeroporto pequeno é torná-lo minimamente interessante para a operação. E aqui a operação que eu enfatizo é a operação desse usuário privado. Uhum. Por mais que eu quisesse, e por mais apreço que eu tenha Uhum. por algumas cidades do interior goiano, a linha aérea não vai chegar lá, Não, não né? vai. Porque não tem demanda, porque a infraestrutura disponível não comporta aquele avião da companhia aérea, né? Então fica aquele elefante branco em Uhum. geral, né? Mal São vários administrado. fatores, né? Exato. Então, Uhum. o aeroporto ele tem que buscar, né, a correspondência dele para fins econômicos com a região, né? Então, você tem aqui cidades do interior goiano com vocação turística. Então, como é que a gente conecta esse aeroporto com a vocação turística da cidade? Uhum. Você já tem cidades com vocação industrial, né? Então, como é que a gente dá uma finalidade industrial, comercial para esse aeroporto? Ok? A gente tem cidades que têm uma característica curiosa. Posso citar o caso de Ceres, que é um polo médico, uma cidade Uhum. importante, né? Uhum. Inclusive,
Inclusive, eu sou natural de lá, hein? Ah, que legal. Tá em casa, né? Nasci lá. Pode falar com propriedade. População médica de Ceres, né, ela supera, inclusive, de grandes centros, quando você faz a proporção por número de habitantes, Uhum. né, leitos de UTI, etc. e tal. Então, Incrível. será que o aeroporto de Ceres, ele não deveria ou não poderia ser formatado, Uhum. pensado? Ele já está lá, ele existe, ele está pronto, né? Mas será que ele não poderia ser pensado para otimizar esses procedimentos de De UTI, busca e né? salvamento e traslado de Uhum. órgãos, etc. e tal? Ele existe, mas ele ainda não está funcionando. Seria Ele não está isso? funcionando, ele já funcionou no Uhum. passado, né? Ele ainda carece de algumas intervenções da Uhum. infraestrutura, Uhum. ok? E infraestrutura de aeroporto, via de regra, é coisa onerosa, Sim. Uhum. cara. E veja, o regulamento aeronáutico ele atualiza, ele é bem dinâmico, diferente do direito que é bem engessado, Uhum. né? O regulamento aeronáutico não. A ANAC está aí próximo de 20 anos e ela publica basicamente a cada novo ano apêndices, Uhum. normativas adicionais que evoluem com a aviação. E evoluem como? A aviação é o seguinte: a cada novo acidente ou incidente aeronáutico, Uhum. feitas as apurações, há um aprendizado. E esse aprendizado ele é transformado em incremento das normas, visando sempre Melhorias e segurança, melhorias né? dos níveis de segurança. Então, Uhum. o aeroporto, citando o caso dessa cidade específica de Ceres, o aeroporto de Ceres, para o regulamento lá de 20 anos atrás, estava ok. Uhum. Né? Mas Para agora. 2024, não mais. Entende? Entendi. Ah, Paulo, de que forma? Um exemplo básico. A cerca, vou chamar de cerca, Uhum. tá? Pra ficar fácil. A ANAC chama de barreira de segurança operacional. Disponíveis lá não são suficientes mais para Uhum. entregar os mínimos de segurança definidos no regulamento para aquela categoria de aeroporto. Então, você precisa basicamente refazer todo o sistema de cercamento do aeroporto. Então, são muitos detalhes ali que, quando somados, né, compõem essa infraestrutura. Tá? E aí você esbarra, obviamente, na Uhum. dificuldade do poder público em dar vazão. São muitas Uhum. unidades, são muitas prioridades, né? E a iniciativa privada, em geral, é um pouco, digamos, impaciente, Uhum. né? Uhum. E é justamente aí que a gente entra, né? Ajudando grupos profissionais, empresários, De uma etc. forma e tal, estratégica, né? que estão pensando soluções, né? Sejam para uso próprio, seja para criar um complexo ali aberto a um público que faz uso do próprio avião, do próprio helicóptero. Pode- Você falando aí do aeroporto de Ceres, né, que tem que fazer essas mudanças em Sim, relação à segurança, sim. infraestrutura, e isso não acontece porque não é viável, é uma receita futura que poderia estar contribuindo com o sustento Não, literal, não tem um orçamento é um específico, né? orçamento que poderia eh, dobrar no caso do investimento. Você entendeu minha Esse é pergunta? perfeitamente. Esse é um grande problema Uhum. do gestor público em geral, né? É, vamos trocar em miúdos. O que é prioridade na Uhum. administração pública? É a saúde, a Uhum. educação, Segurança a pública. segurança Uhum. pública, ok? Todo mundo concorda, né? Mas lá, por ser um polo que é voltado Então, para a saúde, não por ia isso, viabilizar? claro, É, É. por indiretamente. isso que eu e alguns colegas Aham. aí que estudam o assunto há algum tempo, passei a estudar o Uhum. assunto, né? Nos últimos 5 anos, e entendemos que isso aí tem que ser feito a quatro mãos. Não dá para o Uhum. Estado ficar integralmente por conta Responsável, né? desse Uhum. aparelho público, desse equipamento, né? Até porque ele já foi feito, ele já foi construído. E quem construiu? Quem construiu foi o Estado. Uhum. Foi o Estado, Porque né? ele já funcionou uma Ele época, já né? funcionou. Uhum. Ele funciona com restrições, mas ele Uhum. funciona, É, né? mas o mercado muda, né? Como você disse, assim, agora em Uhum. 2024 já não é tão viável. Então, por isso que eu já perguntei a questão da parceria público-privada, porque, ao Exato. meu ver, Uhum. é a única coisa que A funciona, assim, única né? coisa que Que funciona. daria certo. E Uhum. aí eu posso dar outros exemplos aqui.
tem uma cidade próxima aqui de Goiânia que é Morrinhos. Morrinhos sim. tem um pequeno aeroporto, né? Ficou fechado durante mais de 10 anos, a gente conseguiu tomar uma série de providências, né? Administrativas, de intervenções, né? Até que finalmente ele foi reaberto. E já reaberto, tendo sido submetido a essa readequação, essa atualização dos dispositivos para que ele estivesse apto, né? E como aeroporto público, ele é vistoriado pela ANAC, aquela coisa toda, enfim. Mas é um aeroporto que deve pousar lá 1, 2, 3 aviões no máximo por mês, né? Como é que faz? Né? Porque custa. Para manter, manter aquilo custa, né? Então, havia alguma discussão no sentido de, olha, há público interessado em utilizar as áreas limítrofes, até porque lá tem um pequeno polo comercial / industrial. E eu sempre fui defensor da ideia de que é preciso integrar essa pista de pouso à cidade. E a forma mais objetiva é com esse polo, né? Então, aquele terreno ali que abrigaria uma empresa A, B ou C, ele passa a ter a opção D, E, F, né? De repente, negócios que para existirem lá dependem da pista de pouso, né? Aberta. E de onde é que a gente tirou essa ideia? Basicamente do que está funcionando, né? Goiânia, Goiás em geral, mas principalmente Goiânia, Anápolis, né? A gente responde hoje como o segundo maior polo de manutenção de aviões do país. Então, boa parte da aviação da região centro-oeste, norte e nordeste do país recorre a Goiânia e região para fins de manutenção. E é tudo, absolutamente tudo, né? Então, aqui em Goiânia você tem pequenas fábricas de aviões. Aviões, claro, aviões simples, né? Aviões aí para aerodesporto, mas você tem, né? Você tem todo e qualquer tipo de serviço voltado para aviação em Goiânia. Só que aonde está localizado já experimenta um processo ali de saturação, porque os espaços são contados, né? Então, esse caso de Morrinhos é um exemplo que eu gosto de utilizar, porque ele é um aeroporto que não tem nenhuma vocação para fins de emprego da saúde pública. Pelo contrário, mas para fins industriais, sim. Né? E há pessoas interessadas, né? Na época que eu estava à frente da gestão dos aeroportos, havia empresas interessadas. Olha, eu tenho uma empresa de manutenção de hélice, eu tenho uma empresa de pintura de aviões, olha, eu tenho uma empresa de manutenção de aviões agrícolas. Porque o avião agrícola que está operando naquela região, ele não precisa vir a Goiânia. Ele faz as revisões, as manutenções lá, né? Então é um mundo de opções, de oportunidades. Agora, é estudar o perfil daquela região, daquela cidade, se a prefeitura, se o município, se a União tem condições, se ninguém tem, então peraí, vamos ver quem é que tem interesse em assumir isso aqui, essa estrutura, para ter uma estrutura útil. E aeroporto, e eu aprendi isso assim, da forma mais difícil, que foi durante a pandemia, quando eu me deparei com diversos aeroportos e pouquíssimos estavam preparados para pousos diurnos e noturnos, né? Principalmente. Pela falta de um sistema relativamente simples, ele é caro, mas ele é simples a concepção, que é o sistema de luzes, né? O popularmente chamado balizamento noturno. E aí é que a gente percebe o quanto o aeroporto ele é imprescindível, né? Foram inúmeros, a gente tem contabilizado lá mais de uma centena de resgates de pacientes em estado grave, cometidos pelo Covid, e que a pessoa está viva, eventualmente a gente encontra alguém, né? Se não fosse aquele avião naquela madrugada lá na minha cidade, eu não tinha chegado em Goiânia, eu não tinha chegado a Brasília, eu não tinha chegado a São Paulo com vida. Né? Entendeu? Você falando aí, eu até há uns anos atrás, eu precisei contratar um avião para buscar uma pessoa que teve um problema de saúde
e não podia, ele não conseguia fazer o voo à noite. Sim, E aí essa demora de ter que esperar o dia amanhecer, isso sim, pode, né, pode. acarretar às vezes Sim, ao óbito da pessoa além que de você está. ficar, É, né, aquela e apreensão. tem dois problemas principais. Um é o aeroporto, embora você você enxerga, ele tá Uhum, lá, né? E é o questionamento básico. Poxa, mas a pista tá ali. Por que uhum, que o avião não pode pousar? Uhum. É porque essa pista foi construída, mas ela não foi devidamente registrada, ela não existe para a uhum. autoridade aeronáutica. Significa dizer que a pista, aqui eu não vou citar ninguém para, Sim, né, É. mas tem um número razoável de pequenos aeroportos no país todo, tá? Não é uhum, só aqui em Goiás, que eles não existem nas cartas aeronáuticas, Uau. para o Comando Aeronáutica, uhum, para a ANAC, não existe um aeródromo ali. Se ele não existe, como é que o piloto faz um plano de voo para aquele local? uhum, Como saber, né? Ok? Eu tenho E se ele não existe, qual seguradora vai assumir o risco assumir o risco. da uhum, operação? É. Porque se a seguradora não assume, resta o piloto em comando. Esse uhum, também dificilmente vai se arriscar. uhum, E aeronaves aí de transporte de enfermos, né, as chamadas UTIs aéreas, Aéreas. uhum, Uhum. seja aeronaves públicas ou privadas, é premissa básica. O aeródromo tem uhum, que estar aberto ao tráfego aéreo. Dois, a operação é noturna? Tá. O sistema está funcionando de luzes? Está devidamente inscrito lá na ANAC Mas para essa até operação? alguns que são legalizados não têm essa infraestrutura para pouso noturno, né? Sim, é uma minoria que Uhum, tem. Uau. Na prática, você pode uhum, contar, não chega a uma dezena de uhum, opções, né? Eu tenho uma dúvida bem específica quanto a esse Pois não. mercado. Como que é feito a classificação? A classificação, eu imagino que seja a internacional, mas como é medido os riscos, tanto na questão da aviação, né, quanto na questão dos aeroportos mesmo. Então, O, riscos gerais. o risco que você se refere, o risco O risco da própria operação, então, para receber um voo, para decolar um voo, como que é medido esse risco, assim? Eu imagino que seja a ANAC a responsável, né? sim. A operação em si, ela funciona igual um relógio Hum. suíço, né? Então, é por isso que o número de acidentes, ele é cada vez menor, né? Então, tudo é feito com base em procedimentos claramente definidos, né? E compreendidos pelos operadores, né? Pelos usuários como um todo do sistema. Aqui eu me refiro a pilotos, copilotos, comissários, despachantes de voo, falando de linha aérea, né? Hum. Mas em se tratando da infraestrutura, né? Porque a gente tem que entender que o avião cumpre o ponto A ao ponto B. No ponto A tem que ter um aeródromo de partida e no ponto B um uhum, aeródromo de chegada. Esse aeródromo, o risco que você se refere, imagino eu que seja o risco ali da operação naquele local, é mensurado. Se é um aeródromo público, a regra muda, né? O risco é mensurado pela ANAC, Uhum. né? Pela Gerência de Fiscalização, que percorre aí boa parte dos aeroportos públicos do país de forma periódica, inspecionando, uhum, verificando se o aeródromo, caso de séries, citei uhum, séries, os alambrados estão uhum, ok, se a pista está suja, se tem buraco no pavimento, né? Se, enfim, uma série de elementos de uhum, segurança, ok? No aeródromo privado, é competência do operador. Que operador? Do dono, do proprietário, Então, a da pessoa, responsabilidade é toda dele. sim, toda Uau. dele. Então, por outro lado, ele é privado. Só pousa e decola quem ele autoriza, Uhum. ok? uhum, Então, suponhamos, lá na propriedade rural, na fazenda da sua família, ter uma pista de pouso, a responsabilidade é do proprietário ou da pessoa que tem a outorga ali, que tem o direito de Uhum. explorar uhum, aquela estrutura, ok? Então, tem que deixar isso bem claro, porque no caso do aeródromo privado, do heliponto uhum. privado, né, é responsabilidade do proprietário.
do empreendedor. Interessante. Eu não imaginava, na verdade. Eu pensava que tudo estava relacionado à ANAC. Uhum, É eu bem também. leiga Sim, tudo no está assunto. relacionado à ANAC, sim. Mas não na questão da Mas, responsabilidade que eu mas na imaginava. questão da responsabilidade é bem distinto, Uhum. tá? Então, Caramba. por isso que manter um aeroporto público aberto de janeiro a janeiro não deveria ser, mas é tão caro, tão custoso Uhum. para qualquer administração pública, repito, seja em nível federal, estadual ou municipal. Por quê? Primeiro que ele é público. Sendo público, ele, em tese, tem que estar aberto ao tráfego aéreo o tempo todo. Se ele foi concebido para operar no período visual diurno, né, que compreende do nascer ao pôr do sol, então você tem que ter gente ali do nascer ao pôr do sol, né, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, Uau. tá? Público. Outra coisa, qualquer pessoa pode acessar. Você não precisa da autorização da prefeitura fulana de tal para pousar lá. Não. Você fez o plano de voo foi aprovado, pressupõe que está tudo ok com aquele ponto B. Eu estou saindo do ponto A, mas vou para o ponto B. Então lá no ponto B está tudo ok. Entende? Então, a pista tem que estar limpa, as cercas fechadas, a grama cortada, o balizamento funcionando, a biruta, a famosa biruta, né? Aham, Aquele sim. indicador de vento, aquele cone de tecido, não pode estar rasgado. O atendente lá tem que estar minimamente treinado. Não pode ter nenhum cachorro solto na pista. E por aí vai, né? A conta de energia elétrica tem que estar paga, porque senão vai faltar energia. E se falta energia, o sistema de luzes ele tem um backup que é feito com motor diesel. O tanque do diesel tem que ter diesel. Entendeu? Então são muitos Muita mão de obra, detalhes né? em se tratando de aeroporto público. No privado, não. O privado é meu, né? Eu sigo a regra, mas eu também restringo o acesso. Ok? Interessante. Paulo, contextualizando aqui, eu conheci o Paulo há uns 3 ou 4 anos atrás, né? Numa demanda que eu atuei junto com o Franco. Inclusive, explicar porque que o Franco não está aqui, ele está fechando contratos enquanto a gente está aqui tomando um café com o Paulo, né? Só assim, conversando. Enfim, e o Paulo fazia parte de uma operação no ramo imobiliário, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, como que esses dois mercados, onde que tem essa intersecção, né, do mercado imobiliário com a aviação em si? Há muito tempo, eu já vinha testando opções. Opções de quê, né? É um negócio que eu gosto, que eu acho, assim, para quem é entusiasta da aviação, é a união dos dois mundos, né? É você ter uma pista de pouso, né, privada, e ter a oportunidade de morar ou viver no entorno dessa pista. Eu não vou dizer que é uma unanimidade, mas é o mundo ideal de todo e qualquer piloto, de todo e qualquer aficionado por aviação, né? É você estar ali vendo o avião pousando e decolando todo dia e vivendo aquele ambiente da aviação. E aí, como é que isso funciona? No Brasil ainda é relativamente novo. Quando eu digo novo, coisa de 20 anos no máximo. Os primeiros empreendimentos dessa natureza. Mas eles não são novidade lá fora, né? E esses empreendimentos, em inglês, são denominados fly-ins. Os fly-ins surgiram no final da Segunda Guerra. Estou fazendo só um retrospecto rápido. Final da Segunda Guerra Mundial, sobrou muito piloto, treinados para a guerra, voltaram para casa e sobrou muito avião, certo? E o combustível era muito barato naquela época. E o pessoal queria voar, mas não tinha infraestrutura suficiente, né? E falando de Estados Unidos, um país muito grande, o que esse pessoal começou a fazer? Vamos fazer a nossa própria pista. E ali nasceram os fly-in, aquelas comunidades criadas no entorno de uma pista de pouso. Algumas dessas comunidades viraram cidades, né, bairros, etc. e tal. Mas a essência do fly-in foi mantida. Então, hoje, segundo um instituto americano que
quantifica essas estruturas, são mais de 600 fly-ins espalhados pelo mundo. Destes, 450 estão lá, nos Estados Unidos. Aí você tem de todo nível, desde aquele bem simples, que tem uma pista ali com 10 lotes de um lado, 10 do outro, e uma pista de cascalho ou uma pista de grama, até aqueles famosos lá, né, casos que o pessoal assimila fácil. Aquele ator é o John Travolta, John, né, que uhum. ele pilota o próprio avião, e o avião, ele para o avião na porta da Na casa dele. garagem, né? Aquilo é um fly-in, né? É um Sensacional. super fly-in, né? É, caso a Flórida, que tem muitos bons modelos, né? Inclusive dentro da cidade. Você tem bairros lá, eles são fechados. Você tem uma pista de pouso, que é de uso dos condôminos, né? E isso chegou no Brasil, mas chegou por onde? Chegou pela região mais desenvolvida, né? Pela região sul-sudeste, que concentra a maior parte dos projetos que estão em andamento. E eu sempre entendi que Goiás, Goiânia, Grande Goiânia, proximidade com Brasília, pela pujança da aviação regional aqui, dessa aviação geral, tá? Aviação geral são os aviões aí de pequeno, médio porte, que já fazem manutenção aqui, que são recorrentes aqui na cidade, etc e tal. Haveria espaço para esse tipo de empreendimento, né? E a gente começou a pensar lugares e opções, né? Então hoje eu posso te adiantar aqui que há 3 projetos distintos em andamento. Nós temos aí nos 3 envolvimento direto, ou na condição de pessoa, de empresa que está pensando o empreendimento, ou participando efetivamente, né? Então, tem um empreendimento aqui nos arredores de Goiânia, não posso falar muito, mas vai ser o primeiro condomínio fechado, de alto padrão, horizontal, que tem uma pista de pouso no centro do condomínio, né? E eu costumo dizer que essa pista é a espinha dorsal para todo o restante do projeto. Incrível. Não é longe de Goiânia, aliás, é muito próximo, né? Em que alguns terrenos muito especiais vão estar conectados com a pista de pouso. Então, de um lado está conectado com a avenida, a pessoa acessa a casa dele normalmente pela garagem, do outro lado do terreno está conectado com a pista. Então esse é o fly-in, né? Existe um outro empreendimento também numa cidade turística muito relevante aqui, Bruna sabe qual, e tem um outro empreendimento, esse é bem recente, estamos na fase de planejamento ainda, lá no Lago da Serra da Mesa. Uau, É. super turístico. Que já é a união de todos os modais, né? O náutico, o aéreo e o terrestre. Então lá vai ter pista, vai ter marina, enfim. Gente, esse é o sonho, né? Assim, eu tenho muitos amigos que são pilotos também, sabe? Então, assim, eles são completamente apaixonados. O próprio Paulo falou aqui hoje, que é realmente uma paixão, né? Então, E aí, esse tipo de empreendimento, ele preenche essa lacuna também da falta de infraestrutura. Porque o Brasil é um país lindíssimo, mas você fala assim, realizei o sonho da minha vida, comprei meu avião e agora, cada 10 dias, 15 dias, eu vou dar um passeio. Você vai para onde? Você vai para meia dúzia de opções de lugares, né? Você vai deixar seu avião lá numa cidade turística bacana, mas sujeito a vandalismo, a furto, ao sol, à chuva, a tudo, porque o aeroporto é muito precário, entende? Não, eu vou para praia, mas qual praia? Que tem uma pista minimamente adequada para você chegar com a sua família, deixar o avião em segurança. E se tiver um problema por lá, você tem o apoio, né? Você tem um suporte. Abastecimento, porque você precisa de combustível para voltar. Sim. Então, esses empreendimentos, eles estão ganhando espaço, não são apenas para moradia, né? Você tem para moradia, mas você tem empreendimentos ali em locais paradisíacos, né? Região litorânea, região de serra. Então é muito comum. Santa Catarina hoje é um estado que tem se destacado nesse segmento dos chamados condomínios aeronáuticos com essa vocação. Lembrando, a gente tem condomínio aeronáutico já há muitos anos em Goiás, tá? Mas são condomínios com vocação industrial. Não para moradia. É para abrigar empresas, negócios.
é um condomínio, ok? Maravilha. Mas você não pode morar lá. Uhum. Ele funciona ali, suponhamos, das 8 às 18, acabou. Né? Para fins de moradia, é muito novo. Ô Paulo, e esse projeto aí que você citou, para fins de moradia, ele já é um projeto que já está em execução para venda ou ele ainda está no projeto para ser lançado ainda? Porque é um público muito Exato, específico também, temos né? três, conforme eu te expliquei. Esse projeto, os arredores de Goiânia, Uhum. ele já tem autorização Já tem o não, local, tudo definido, tudo local certo. definido, as Sem autorizações preliminares spoilers. do Comando Aeronáutica, as obras devem ser iniciadas aí já nos próximas semanas, Uhum. tá? Dependia do fator chuva, Certo. outorgas na esfera municipal, mas o complexo vai nascer pela pista, que é o essencial. Uhum. Afinal de contas, você não vende um condomínio aeronáutico sem ter uma pista. Sem ter Uhum. é o principal É. chamatriz ali, né? Então, O futuro adquirente, ele quer ir lá testar. Uhum. Então, ele tem que chegar e tem que encontrar uma pista pronta, né? O outro, que é uma cidade turística bem relevante aqui, ele está na fase de aprovação. Uhum. A área já está definida, etc. e tal. Também na fase de aprovação. E esse lá na beira do lago, de Serra da Mesa, reta final da aprovação para início das obras. A pista já existe, o leito de pista já foi aberto, já está operacional, porque tem que ser feito em fases. Então, só resumindo, o primeiro passo é a pista. Se a pista não tiver viabilidade técnica, se ela estiver no lugar Primeiro tem que errado, ser aprovada a se o relevo pista, for né? ruim, se a topografia for ruim, se o solo for ruim, etc. e tal, não ó, funciona. aqui essa pista aqui não é viável. Então, vamos procurar outro lugar. Ô A gente passou Paulo, por isso. Lá na Bahia, a gente olhou lá, visitou uma série de lugares. tem todo um No estudo, né? litoral norte ali de Salvador, próximo da Praia do Forte. O endereço perfeito. O endereço, a região. Mas não era viável. Mas tecnicamente inviável. Muita areia. Então, assim, a conta não fechava. Mão de obra também, né? Mão de obra Específica. específica, mas o que pesou foi o fator execução. E se tratando, né, desse projeto, é um público muito específico, Muito. né? Será que um dia a gente vai ser esse público? Ah, a gente já tô olhando com ele ali, ó. Desconto para amigos e familiares. O legal, até te interrompendo, pode Patrícia, falar, depois é eu que esses concluo. empreendimentos, eles são pensados para quem é da aviação, para quem gosta, ou às vezes nem é da aviação, nem gosta tanto, mas acha legal aquele, né? Existem opções de terrenos, né? Que contemplam desde o terreno padrão ali, para o cidadão que quer fazer simplesmente a casa dele, até aquele que quer de fato morar conectado com a pista. Né? Às vezes eu não tenho, suponhamos, eu nem gosto tanto de avião, para mim é indiferente, mas o meu primo, o meu parente, o meu amigo tem. Então eu passo a ter meios de receber esse amigo, esse parente, etc. e tal, com o próprio avião. Ele vem me visitar e o avião dele vai parar aqui, quase Na porta de quase que no casa. quintal da minha Fora casa. que é uma mega oportunidade para investimento, Sim, né? Então, sim, não tem nada igual. E É muito inovador, as né? pesquisas de mercado, elas já mostram que o fato de ter uma pista, o produto muda. Né? nossa, e como? Ele não é mais do vocês- mesmo, ele é único, né? Então, Você já deve ter apresentado esse projeto, né? Para alguns investidores. já, a gente... E qual que foi a reação por ser algo inovador aqui para nossa região, né? É algo bem evoluído. É curioso, há uma reticência inicial, né? A pessoa olha e fala, esse negócio tá Será que dá ousado certo? demais, né? Mas aí quando você começa a trazer para a realidade dos números e a realidade fática, né? Até economicamente, né? Sim, A conta fecha, né? a conta fecha. Então, a pessoa rapidamente ela entende a importância. Vamos avançar um pouco mais no projeto em si. Imagina um projeto aí que tem lá 200 terrenos, ok? E desses 200 você tem lá uma fração. Você tem 40 apenas que são exclusivíssimos e esses 40 de fato estão conectados com a pista. Aquele lote ali do cidadão que ele quer fazer a casa dele
a suíte dele conectada com o hangar. Ele quer acordar e ver o avião dele. Ele quer fazer o Que hangar privilégio. com a piscina entremeada entre a casa e o hangar, né? Uhum. Eu tenho uma série, mostro para vocês, uma série de layouts aí. Então, Sim. arquiteto adora, porque não existe nada parecido, né? Não, e dá É para muito usar, a inovador. imaginação vai longe, né? O sujeito quer, lá em Santa Catarina tem muito. Ele quer o hangar e ele quer a cozinha do lado do avião, com a churrasqueira, Acoplada. etc e tal. Então, Uhum. essa reserva aí de lotes é muito especial e o valor é Uhum. distinto. Então, essa reserva ela acaba puxando o resto do empreendimento como um todo. A grande totalidade, a grande maioria dos demais terrenos são lotes, entre aspas, comuns, Uhum. de um condomínio comum, Comum. Uhum. né? Ele só não é comum, conforme eu expliquei, porque você pode chegar de helicóptero, você pode chegar de avião, você pode É chegar de comum mais carro. um plus, né? Tem um plus. E aqui em Goiânia hoje já tem vários, né, prédios com heliponto, né? Uhum. Ele ponto Tem- deixou de ser luxo, né? Sim. Necessidade. Hoje ele basicamente Praticidade. qualquer novo empreendimento imobiliário, seja vertical, seja horizontal, se não tem o Uhum. ponto, ele já está E defasado em foi tão relação à rápido, concorrência. né? Isso assim. E assim, quem é daqui de Goiânia sabe que o trânsito tá cada vez pior. Então eu já tô abrindo uma vaquinha aqui da negociação aplicada pra gente comprar nosso Comprar o nosso. E eu vou contar para Chegar a vocês tempo nas um reuniões. negócio. Esse negócio eu era meio assim, não é cético, mas assim, um tanto quanto pessimista em relação Sim. ao avanço do negócio de drone, aquela coisa toda, né? Mas eu comecei a ver alguns empreendimentos por aí, e mais recentemente eu tive que olhar a coisa com Uhum. mais seriedade, que foi com a ANAC, que há coisa de 60 dias ela regulamentou os espaços para pouso e decolagem de drones, que são chamados de vertipontos. Vertipontos. E o vertiponto já tem regra especificando como é que ele é construído, qual que é o tamanho, etc e tal. E um determinado condomínio, eu não vou citar qual, não é em Goiás, Uhum. tá lá com o vertiponto definido e faz muito sentido. Não é para agora, é para daqui 3, 4, 5 anos, mas a estrutura está pronta. Eu me lembro. Esses drones vão começar transportando carga. Você imagina um condomínio aqui nos arredores de Goiânia, que de carro dá meia hora, dá 40 minutos, mas o drone demanda 5, 10 minutos. Aí o drone, você tá com fome no fim do dia, né? Uhum. Pede um Não quero iFood. voltar lá em Goiânia, mas o drone coleta em algum ponto específico de Uhum. Goiânia e ele percorre uma trajetória e pousa lá no verde ponto do seu condomínio. Eu me lembro de você falar sobre isso. Acho que Vai foi uma das começar nossas assim, últimas com conversas. medicamento, com Uhum. alimentos, etc e tal. Mas daqui a pouco Que praticidade. vem o drone para transportar pessoas. Isso não é futuro Uhum. mais, né? Já tá aí, né? Então, o empreendimento tem que pensar essas soluções todas, né? Esse empreendimento aqui dos arredores de Goiânia, eu tive uma conversa recente com o empreendedor. Falei, olha, vamos pensar com carinho esse negócio aí. Não pode separar o espaço lá que nós vamos colocar esse negócio aí, esse vertiponto. Nossa, sensacional. Entendeu? Interessante. A evolução, né? Não, e a gente tem que acompanhar o mercado, né? Sim. Isso é Ô, interessante. Paulo, e no caso da venda, né, desse mercado imobiliário aí, inovador, vocês terceirizam essa venda desses terrenos, desse projeto, ou a própria equipe que fez esse projeto, que participa literalmente do projeto, tem uma equipe responsável para essa demanda, para essa venda? Aí a gente tem que, né, Uhum. respeitar os colegas também. Cada profissional Sim. entra Uhum. numa determinada Com a etapa, sua. a gente lida especificamente com o projeto, Legal. Uhum. com o planejamento. Certo. Primeiro o Uhum. planejamento, Uhum. né? Depois o projeto. Havendo Uhum. viabilidade, a gente vai dar andamento do projeto, né? Depois a aprovação, a Uhum. gente auxilia. Sim. Mas quando o empreendimento ele já está maduro o suficiente, ele vai entrar ali na fase de Uhum. comercialização, aí tem a equipe do marketing, enfim, Certo. das empresas Uhum. parceiras que vão Entendi. cuidar da... Agora, o que eu tenho dito para alguns empreendedores, para alguns empreendedores é o seguinte, falei, olha, o profissional da venda desse tipo de terreno, ele tem que ter no mínimo um treinamento preliminar, Uhum. que a gente Porque é chama algo que a novo, gente chama de né? briefing Sim. na Uhum. aviação, né?
Para além de ser algo novo, é o seguinte, o cidadão que está comprando lá, que é dono de avião, né? É, e ele quer esse terreno lá, porque ele Uhum. entendeu que o avião dele vai parar na porta da casa dele. As perguntas, é, por si só, se o vendedor, se o corretor não está Uhum. treinado, ele não consegue Uhum. dar a resposta adequada. Ah, qual que é o PCN dessa pista? Qual que é a largura dessa taxiway? Vai ter que Uhum. ter um treinamento É. Qual que específico, é a né? Não bitola desse tem como. portão? Né? Não tem Uhum. como. É. Entendeu? Qual que é o sistema de balizamento implantado? E por aí vai. Mas Perguntas isso próprias ainda, da aviação. Mas isso uhum, tudo aí é ainda vai trabalhado. vir, né? Então, Vamos chegar nesse dia, o né? pessoal pode esperar uma coisa muito forte, que hoje a gente deu alguns spoilers, É, mas nada tem que. comprometedor. Não, eu acho que As perguntas tem muita tranquilas. coisa legal para vir aí, tá? Tem Tem, muito empreendimento com interessante certeza. que mescla aviação com o setor imobiliário, com produtos imobiliários em geral. Eu acho que É o novo. Mas É o isso que novo. você trouxe aguça, a gente, assim, e olha que Sim, eu nem sou apaixonada por aviação, mas é algo muito inovador, então você fica curiosa, é interessante, né, Bruna? sim. e o legal é que aviação é um negócio caro, né? A gente tem que entender que é um universo muito caro, né? Mas esse tipo de empreendimento, ele facilita o acesso de pessoas que pensaram e Uhum. idealizaram, que foi o meu caso, e outros mais, outros parceiros, né? Lá atrás era, não, eu quero uma pista e o meu canto ali, né? Minha Uhum. chácara, etc. e tal. Uhum. Hoje não. Tem a pista e tem ali 100, 200, 300 terrenos que vão possibilitar o acesso de muita gente que Uhum. sozinho ele jamais ingressaria nesse mundo. E não necessariamente ele tem avião, ele pretende comprar o avião, ele Uhum. pretende comprar o helicóptero, mas ele já está pensando, olha, eu vou comprar, tem que ficar perto da minha casa. Uhum. Eu quero ter Uhum. possibilidade de fazer um voozinho ali toda semana. Então ele quer facilidade de estar perto, Uhum. percebe? Até Então, de apreciar, porque são sim, apaixonados, né, pela facilita aviação. Uhum. demais, né, a vida desse piloto barra proprietário ou daquele Uhum. empresário que tem o avião e que perde muito tempo no trânsito da casa dele, do escritório dele até no aeroporto para vencer a burocracia de um Uhum. aeroporto grande para então decolar. Num Realmente. complexo privado, não, certo? É o seu mundo ali, né? É Então, tudo muito mais rápido, tudo muito mais dinâmico. Muito. exato. Ó, produção já tá falando ali com a gente que a gente tá estourando o tempo, né? Paulo, Certo. eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? Eu Você é que uma pessoa muito agradeço. querida, um parceiro muito antigo nosso já, da negociação aplicada. A gente tá em projetos novos aí que vão vir, né? E pode contar sempre com a gente. A gente queria saber onde que a gente consegue te encontrar nas redes sociais. Bem, estava até discutindo aqui mais cedo com o pessoal da equipe, a marca é nova, né? Sim. Aeroplan é um nome bem sugestivo, né? Tem ali Aham. o prefixo aero E o plan e o de plan de planejamento, etc. planejamento. e tal. Remete também ao aeroplano, né? Que é os primórdios do avião. Enfim, Aham. Aeroplan underline BR no Instagram é o jeito mais objetivo. A pessoa pode deixar uma mensagem lá e ela nos localiza. Ótimo. A gente está em Goiânia, mas a gente não tem fronteira. Hoje, só para vocês terem assim, uma visão né? Nós temos projetos em andamento do Pará, no Mato Grosso, aqui em Goiás, na Bahia, São Paulo. Então, até você perguntou lá atrás, Patrícia, são aqueles projetos pequenos em que a Uhum. pessoa tem o avião e ele precisa chegar na propriedade Uhum. dele ou chegar o mais próximo possível da casa dele. Então, a solução é fazer a própria pista. Agora, fazer Excelente. sem um planejamento mínimo Uhum. implica em desperdício de recurso, Sim. muita frustração e não necessariamente a certeza de que Uhum. o produto final vai alcançar o Uhum. resultado pretendido. Tá bom? Ah, incrível. Então, o pessoal que já tiver curiosidade aí da nossa audiência, já procura o Paulo também para saber um pouco mais no que for possível. Eu tenho certeza que ele já vai falar. E acompanhem também a negociação aplicada, que a gente vai estar acompanhando de perto esses projetos que ele falou aqui, para poder demonstrar um pouco mais para vocês, né, sócia? Isso aí. Paulo, obrigada pela sua presença, Obrigado, por Patrícia. trazer aqui um conteúdo tão inovador e esclarecer para nós aqui todos os seus conhecimentos, tá? Realmente, um Obrigada. Estamos à universo muito, disposição.
Muito novo, Obrigado. muito útil, né? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Bruna. Obrigada. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela audiência. Estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram como @negociaçãoaplicada. Um abraço e até o próximo.